Então aqui nós temos alguns exemplos, ó. Então essa operação de multiplicação tem prioridade sobre a operação de divisão. Mesmo que tivesse a mesma prioridade, ela seria avaliada primeiro, porque está mais à esquerda, né? Quando há empate, é avaliado a que estiver mais à esquerda. Mas nesse caso não há empate, a operação de multiplicação tem prioridade sobre a subtração. Então vai ser multiplicada de 4 vezes 3 primeiro, 12, né? Menos 2. Aqui, olha, uma função ela sempre tem mais prioridade do que um desses operadores aritméticos. Qualquer operador aritmético tem menos prioridade do que uma função. Então vai ser primeiro avaliada essa função aqui para depois ser avaliada a adição. Se essa função não existe, se ela não for uma primitiva, vai dar o nome, vai dar um erro lá, um erro dizendo que aquela, no caso aqui, a variável é indefinida. Aí imagina que nós tenhamos esse arquivo, tenhamos editado esse arquivo lá no bloco de notas, ou então no editor do Hugs, né, e salvemos ele com esse nome exemplo 1.hs e mandamos avaliar isso achando que essa função já tinha sido carregada e ela não foi carregada. Aí deu erro, nós podemos então carregar o arquivo. Exemplo 1 está lá no diretório, no drive C, no diretório Boedes. Então foi carregada, agora a função f está disponível, ela foi incorporada na biblioteca de funções que podem ser usadas, na biblioteca de funções do VASP, e aí nós podemos mandar avaliar a mesma expressão e aqui vai ter o resultado. Vai ser, a função f vai ser chamada com argumento 2, então o x aqui vai ser associado a esse parâmetro aqui, né? E aqui 2 mais 1, 3, vai dar 3 mais 10. Bem, então aqui nós temos a definição de uma função, a função f com 2 parâmetros. Né? Aqui nós temos o nome, isso aqui nós chamamos, essa parte aqui ó, nós chamamos de a interface da função. O que é a interface da função? É como ela se apresenta, como ela pode ser usada. Né? O que é importante saber para usá-la? O nome dela e a quantidade de parâmetros. Né? Então essa tem 2 parâmetros aqui. É uma função de aridade 2. Quando chamá-la, vou precisar passar 2 argumentos. E o que ela faz? Isso aqui é o corpo da função, ou a definição da função. Né? Ela vai então multiplicar x vezes y e vai, né, retornar esse resultado. É o corpo da definição da função. Né? E aqui é a interface. A interface vai construir pelo nome da função e pelos parâmetros dela. Bem, então, interação, como o programador interage com esse ambiente? Né? Ele usa um editor de texto, né, que grava o resultado do programa que ele tiver editado no arquivo, né, e depois ele vai carregar esse arquivo com a definição das funções no ambiente Hugs para poder usar as funções definidas. Então, um problema bem conhecido nosso, que é aquele do triângulo retângulo, né? O cálculo queremos calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Né? Então, dados os catetos A e B de um triângulo retângulo, calcular sua hipotenusa. Então, nós temos aqui o triângulo. Aqui eu tenho A e B. Eu quero calcular a hipotenusa. Bem, nesse caso, né, como é um caso geral, não importa como é que os catetos estejam, né? Eles podem estar daquele jeito, o triângulo pode estar com a hipotenusa para baixo, né? Pode estar em qualquer posição ali, não importa. Então nós queremos, vai ser uma função mais simples. O que nós vamos precisar? Dados 2 catetos. Então eu preciso definir a interface da função a ser construída. Né? Essa função ela vai receber 2, né? Nós precisamos construir uma função para calcular a hipotenusa aqui
desse triângulo, e ela vai receber dois argumentos, vai receber A e B. E vai gerar aqui o resultado da avaliação da função deve ser a hipotenusa. Então, com isso aí nós podemos definir a interface da função, né? A função vai ter um nome aqui. É interessante que esse nome seja um nome que lembre o que essa função faz, né? Nós demos um nome f, aí esse f é vago, né? Depois, daqui a uma semana, eu já não sei mais o que esse f faz. Aí eu vou ter que examinar um pouco da função para poder descobrir, a não ser que tenha colocado comentários lá para... Né? Então eu posso colocar um nome que nós dizemos assim, mnemônico. Mnemônico é que lembra o que a função vai fazer. Diga. Você tem que descobrir qual é o caractere, né? Qual o caractere que marca aquela... Para você adicionar um comentário, você coloca entre carros. Isso. No caso, você vai colocar como? Pois é, nós vamos ver daqui a pouco, tá? São dois tracinhos. Quem já descobriu? Dois traços. Dois traços e o que? Dois traços com uma linha, o que acontece a partir daí? A partir daí é como comentário, né? Funciona. Bem, então eles estão dizendo que descobriram uma forma que é assim, olha, você tem aqui o arquivo que você está editando, por exemplo, você vai definir aqui uma função chamada hipotenusa, por exemplo, né? E você quer colocar um comentário nesse arquivo, então você pode colocar o comentário, por exemplo, nessa linha superior aqui, ó, colocar dois tracinhos que nesse caso são aqueles dois sinais de menos, né? E aqui você usa até o final dessa linha como comentário. Você poderia colocar aqui também, ó, se quiser colocar, por exemplo, colocou aqui lado 1 e lado 2. Ou então cateto 1 e cateto 2. Quer colocar como comentário o resto, colocou igual, que o resto até o final da linha seja comentário, você pode colocar aqui. Funciona assim? Hein? Já testaram isso? Então depois vocês vão testar. Eu diria que isso aí funciona, tá? Quer dizer, até o final da linha vai ser comentário. E aí, o que seria agora? Então eu vou chamar essa função aqui, vou usar um nome mais mnemônico que a palavra é isso aqui, ó, mnemônico. Que lembra, está relacionado com a memória, né? Faz com que nós lembremos o que a função faz a partir desse nome. Então eu poderia chamar assim, cálculo da hipotenusa, ou então escrever só hipotenusa, ou só hipo, né? Um nome que lembre o que a função faz. Vou chamar de hipotenusa. O que ela vai receber? Qual é a interface da função? Ela vai receber o valor dos dois catetos. Então eu posso chamar assim, cateto 1 e cateto 2. Então, os parâmetros também, é interessante que tenham nomes mnemônicos, para você saber o que essa função vai receber como entrada, né? Como é que nós podemos calcular então a hipotenusa a partir dos dois catetos? Existe uma fórmula matemática lá, né, que na especificação da solução nós temos que lembrar dessa fórmula, eu descobri-la, vai ser o quê? H ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então H igual... É isso? Então agora nós precisamos codificar essa solução aí